E aí, galera do YouTube, bom dia, tá? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? Para colocar aí a nossa primeira aula sobre balística nas armas de ar comprimido. E o meu propósito, quando eu pensei em fazer esse cursozinho sobre essa matéria, foi tentar harmonizar os atiradores com as suas armas. Porque às vezes o atirador tem um problema, ele compra uma arma e começa a não conseguir agrupar ou não conseguir certos efeitos com ela que ele pretende no tiro. E ele começa a achar que ele comprou uma arma ruim, que aquela arma não vale nada, que ele jogou o dinheiro dele fora, que ele investiu errado. E às vezes a arma não é a que é totalmente culpada na situação. Muitas vezes é. Às vezes a pessoa compra uma arma de qualidade muito baixa com expectativa muito alta para ela. Mas na maioria das vezes, e quem tem arma de qualidade mais requintada sabe disso, a maioria das vezes a culpa não é da arma, é do projétil. É exatamente de conhecer um pouco de balística para saber que uma arma, por melhor que ela seja, se ela não tiver o projétil adequado, ela não consegue te dar os resultados que você espera. É como se fosse assim, vou fazer uma comparação aqui a grosso modo. Você tem um piloto de Fórmula 1 excelente, o cara sabe frear na hora certa, acelerar na hora certa, sabe curvar com estabilidade, é ousado nas ultrapassagens, mas você dá a ele um carro que não é um carro que tem condições dele mostrar o que ele é capaz de fazer naquele carro. Então não adianta, o cara é bom, mas ele tem o carro errado. Às vezes a arma é boa e tem o projétil errado, ou às vezes aquele projétil que você está querendo para precisão, ele é indicado para outro tipo de efeito, porque a balística ela se diversificou muito, o estudo é muito amplo, nós vivemos uma era privilegiada, de forma que nós podemos hoje, com o apoio da balística e com o desenvolvimento da indústria das armas, fazer coisas que antigamente eram consideradas impossíveis com as nossas armas e com os nossos projéteis. Mas para isso necessário se faz ter um conhecimento fundamental de balística. Nós não poderíamos então começar um assunto sem conceituar esse assunto e sem falar em linhas gerais desse assunto. E como sempre fazemos, nós vamos interagir com a tela do PC, porque fica mais fácil da gente lograr o objetivo no aspecto de passar o que a gente deseja passar, o conhecimento. Considerações gerais. Sempre que se fala de armas e de arremesso de projéteis, a balística entra em cena. Não tem como você dissociar esses dois termos, arma e balística. Se o assunto diz respeito à arma ou arremesso de projéteis, a balística é a ciência coadjuvante, muitas vezes ela é até a protagonista naquele momento. Então a balística tem essa estreita ligação com as armas e os projéteis, perdão. Toda a dinâmica envolvida, as grandezas que podem ser quantificadas, os diferentes estágios percorridos pelo projétil, os variados efeitos resultantes, a identidade única dos protagonistas, arma, projétil, atirador, a revelação dos personagens ativos e passivos quando de um disparo, as causas e as consequências, as melhores performances só podem ser alcançados e evidenciados se a ciência da balística estiver presente. Por essa consideração geral aqui, dá para ter uma ideia da amplitude da abordagem que a balística permite no evento do disparo de uma arma. Incontáveis são os fenômenos e as ocorrências desencadeadas numa arma e num projétil quando de um disparo. Acontece tanta coisa quando uma arma é disparado, embora eu tenha aqui
colocado que são incontáveis, não sei se chegam a ser incontáveis, mas são tantos, são tão numerosos, que só mesmo o detalhamento que a balística confere a um disparo, só com ele é capaz de se analisar cada um deles e pormenorizar tudo que acontece em cada um desses diferentes estágios. Por isso a balística conta com a multidisciplinaridade, visando a análise e a elucidação de todos os eventos decorrentes de seu espectro de atuação e observação. O que é a multidisciplinaridade? Pode ser que alguém de trás da câmera aí não tenha ouvido ou não saiba. Multidisciplinaridade é o nome que se dá à atuação de diversas ciências ou à convergência de diversas ciências para explicar um fenômeno. Às vezes uma única ciência não pode explicar um evento. Então ela conta com a ajuda daquela outra ciência, que aquela outra vai ainda usar uma terceira ciência. Então quando ciências diversas se unem, ou são usadas ou empregadas para elucidar um evento, ou para estudar, ou para dissecar um evento, isso é chamado de multidisciplinaridade. E a balística é assim, ela é uma ciência multidisciplinar. Portanto, podemos dizer que quando vemos os resultados da análise balística de um evento, seja um crime, seja um disparo, na verdade estamos contemplando um tratado analítico para o qual um somatório de ciências auxiliares ofertaram, em maior ou menor grau, uma parcela de contribuição. Algumas ciências, por exemplo, que auxiliam a balística. A balística ela precisa do auxílio de algumas ciências. Aqui eu elenquei algumas, não estão todas. Mas, por exemplo, física, a química, a matemática, a fotografia, a filmagem de alta definição, geografia, a climatologia, a psicologia, a psicanálise, engenharia, nem se fala por causa de formato de projétil, de aerodinâmica de projetos, medicina legal, que vai estudar lá dentro do corpo ou dentro da vítima o que o projétil fez, explicando em cada detalhe o que contribuiu para o apressamento, por exemplo, de uma hemorragia ou até mesmo de um falecimento. Ortopedia, computação gráfica, que explica e simula, papiloscopia, anatomia e etc. Tem muitas. Então, para vocês terem essa ideia, a balística é um somatório de ciências. Portanto, um profissional de balística, nunca ele no seu laboratório, às vezes é capaz de fazer tudo. Ele tira daqui, manda para análise ali, e o de lá pede um laudo para o de cá. E essa multidisciplinaridade constrói e elucida os eventos que um disparo acaba deflagrando, tá? Vamos então para um conceito de balística. Feito todo esse preâmbulo que eu achei necessário fazer para a gente tentar embasar melhor a nossa aula, vamos então para um conceito de balística, que eu já adianto que eu fiz um conceito também mais abrangente um pouquinho do que o que você vai encontrar por aí se você for pesquisar até mesmo na internet. Vamos lá. Balística é a ciência que estuda os projéteis e seus efeitos em suas mais variadas fases, abrangendo todas as forças e manifestações que os mesmos podem desencadear, desde a composição da sua construção, sua conjugação com as configurações internas da arma, as consequências geradas pela ação da pressão necessária para tirá-lo do seu estado de inércia, ou atrito, aceleração, giro, resistência, quando do seu percurso no interior do cano, bem como sua trajetória e arrasto aerodinâmico durante o seu voo, seu impacto no alvo e a análise dos resultados e transformações resultantes deste impacto. Quando eu fiz esse conceito um pouco mais elaborado, eu quis só mostrar para vocês que ele principalmente é extremamente necessário nas armas de ar. Porque a balística das armas de ar tem particularidades
totalmente diferenciados da balística das armas de fogo, embora em muitas coisas leis, ações, reações se repetem, mas as armas de ar é um capítulo à parte na vida da balística. Não existe ainda um investimento muito grande para que profissionais se formem ou estudem essa área, até porque não é rentável, a não ser para a indústria que desenvolve os projéteis. Porque o tiro de ar comprimido ainda é muito voltado, principalmente nos países onde há uma legislação mais pesada, ele é voltado para competições e para divertimento e para o uso desportivo. Há outros países em que há armas de ar que são empregadas em caças pesadas, até mesmo em guerras. Mas não é o caso da maioria dos países, então não há ainda profissionais que estão se formando com especificidade em balística de arma de ar, mas muito já se avançou nesse aspecto. Então o conceito é tudo isso aí, mais alguma coisa por certo que eu não consigo alcançar tudo. Mas eu gostaria de deixar aqui um conceito filosófico de balística. Se por acaso o conceito, vamos dizer assim, textual, científico é um pouco mais abrangente, o filosófico é um conceito mais simples. Balística é a psicóloga das armas e das munições. Então, a balística, só com o conhecimento dela, você vai se harmonizar com a sua arma. Fica essa primeira aula, que é o conceito, e virão as demais aí, que tendem a trazer a vocês aí que prestigiam o canal um pouco mais de conhecimento no mundo das armas de ar comprimido, com os poucos recursos que eu tenho, mas que de coração eu disponibilizo aqui, ok? Gostou no final? Dá um joinha e aguardo que a próxima aula vem em breve.